O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, nós temos uma tarefa a cumprir, e o padre disse isso para vocês na homilia do fim de semana passado, para quem estava nas missas do sábado e domingo de manhã. Nós temos a tarefa de não esquecermos quem é a pessoa de Jesus. Na verdade, nós podemos esquecer de muitas coisas, e às vezes esquecemos de coisas que não poderíamos esquecer, mas esquecemos. Só que esquecer da pessoa de Jesus Cristo é esquecer, por exemplo, somente do sentido da nossa vida. É Ele que sempre vai validar o que somos. É Ele que sempre vai chancelar quem nós somos. É Ele quem vai sempre justificar a nossa existência. É Jesus Cristo. Não sei se vocês perceberam, hoje Lucas, nós estamos no primeiro capítulo de Lucas, depois pulamos para o quarto capítulo, mas o evangelista diz para nós que depois de observar, depois de estudar a história da salvação, o desenrolar da história da salvação, aquilo que Deus foi fazendo ao longo da história da salvação, e depois conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, ele chegou a uma conclusão. Só há uma maneira do ser humano ser feliz, enquanto o ser humano colocar Jesus como protagonista da sua vida e parar de olhar ao seu redor. Parar de encher a sua vida com impressões, parar de encher a sua vida com coisas que são desordenadas a ponto de fugirem do ideal da nossa vida, que é nos aproximarmos da pessoa de Jesus. Hoje nós vemos a manifestação muito importante do Cristo como grande cumprimento da palavra, porque hoje Lucas está dizendo que enquanto Jesus estava na sinagoga,
como um bom rabino, pegou o livro da lei, a Torá, abriu no profeta Isaías e ali ele leu uma autobiografia. Enquanto Isaías, séculos e muitos séculos antes, dizia que o Messias, o prometido, viria como ungido do Senhor e que teria algumas atividades incluídas na sua missão, inclusive a de recuperação da vista dos cegos, da libertação dos cativos, como ouvimos hoje na lista que o profeta Isaías é utilizado por Lucas. Jesus está falando dele prefigurado no Antigo Testamento. E aí, quando aquele que é o alvo do profeta do Antigo Testamento pega a prefiguração dele e fala, é como se a palavra ganhasse para nós o sentido mais pleno que ela poderia. E traz para nós uma confiança tão grande de podermos bater no peito e dizer: nós não precisamos duvidar que a palavra de Deus fala exclusivamente de Deus. Não fala de outra coisa. E se fala de Deus, fala de tudo aquilo que é de Deus. Nós. Porque nós somos de Deus. E se a palavra fala de Deus e das coisas de Deus, a palavra também fala de nós, da nossa existência. Muitas vezes colocada em xeque, como eu já disse, pelas nossas impressões humanas. Mas a palavra quer trazer para nós uma salvação que é iminente. O Senhor veio uma vez, encarnou-se, e o Senhor vem todas as vezes em que a palavra é proclamada, aberta, como hoje no gesto que nós vemos acontecendo com Jesus na sinagoga. Mas aí, nós temos que aprender da palavra outros pontos que hoje nós precisamos ser recatequizados muitas vezes. A segunda leitura de hoje traz para nós uma catequese muito importante de vida que Paulo está dirigindo aos habitantes de Corinto. Uma catequese que é moral. O que é moral para nós? É aquilo que diz respeito ao nosso comportamento, ao nosso agir, à nossa consciência e à nossa vontade. Vocês perceberam que Paulo hoje está usando a analogia, a comparação do corpo humano. Porque se nós lermos todo esse capítulo, nós vamos entender que Paulo está querendo colocar Jesus como cabeça do corpo. Porque ele é a cabeça. Agora, um corpo para ser saudável precisa estar completo, harmônico. Precisa estar com seus membros. E aqui eu chamo a atenção de vocês e abro um parêntese, porque quando se fala em membros do corpo, a gente vai logo nos membros físicos. Mas nós temos que lembrar que o corpo humano também precisa daquilo que não é físico. O corpo humano precisa da alma. O corpo humano precisa dos sentimentos. O corpo humano precisa do sangue e daquilo que está no sangue, inclusive a carga genética. O corpo humano precisa dos nutrientes, das proteínas. Então, quando se fala em membro de corpo em Paulo, e Paulo quer trazer um corpo saudável para nós, Paulo está trazendo um corpo completo. E aí eu poderia perguntar e pedir para você imaginar, na atual condição da sua vida hoje, que membro do corpo você é? Pode ser que você seja uma sobrancelha. Pode ser que você seja uma língua. Pode ser que você seja o dedo do pé. Pode ser que você seja a unha. E pode ser que esteja até encravada. O Senhor não te criou unha encravada. Significa que você pode desencravar. Você pode deixar Deus desencravar. Porque Ele não vai mudar o dom que Ele te deu. Nós precisamos lidar com aquilo que recebemos de Deus. Às vezes não aceitamos. Às vezes queremos ser coisas diferentes. Às vezes queremos receber coisas diferentes das pessoas. E nós precisamos aceitar o que Deus nos deu e aquilo que somos. Aí, quando olhamos para a primeira leitura de hoje, e aqui eu destaco a primeira leitura de hoje, porque nós facilmente conseguiremos atualizá-la para nós. Em primeiro lugar, o padre gostaria de atualizar vocês para o que estava acontecendo na história de Israel no momento desta leitura de Neemias. Vocês lembram que o povo de Israel foi exilado em Babilônia? Lembram, né?
Primeiro o reino do norte abriu as portas para os assírios, depois Judá acabou sendo invadida já pelos babilônios, que dominam os assírios, que dominam Judá, e manda todo mundo exilado, tira todo mundo de casa, arranca todo mundo da família e manda para a Babilônia, para o exílio. Lá eles ficam aproximadamente 50 anos. E aqui eu queria perguntar se o que aconteceu com os judeus acontecesse com você hoje, como você se comportaria? Por quê? Além deles terem sido exilados da sua pátria e mandados para um lugar que eles não conheciam para serem escravizados, os judeus, os babilônios, ainda tiveram a delicadeza de destruir tudo o que eles tinham lá. Casas, plantações e inclusive o templo, o lugar mais importante para um judeu, os babilônios também destruíram. E foram para lá. Depois de 50 anos, a Pérsia toma conta de tudo. E aí o rei da Pérsia, Ciro, diz para os judeus que estavam em Babilônia: é o seguinte, a partir de hoje, vocês são livres para escolher. Ou voltam para lá e reconstroem a terra de vocês, ou vocês fiquem aqui, do jeito que vocês estão. É claro que alguns ficaram, mas muitos voltaram. E ao chegarem lá, liderados por Neemias e Esdras, Neemias, o grande governador que cuidou da reconstrução da cidade, da lei, da sociedade judaica, e Esdras, o sacerdote, que cuidou da reconstrução do templo e da religião judaica, liderados por eles, chegaram lá e encontraram a terra deles, a vida deles devastada, além de terem ficado 50 anos em exílio. E aqui vai a pergunta para você, para a gente poder continuar e terminar essa homilia. Vamos supor que você já trabalhou duro na tua vida até hoje, suou a camisa, e hoje tu já conseguiu ter a sua casa, ter a sua família, sua vida profissional estabilizada. Você construiu o seu mundo. E de repente alguém te tira disso tudo e te leva para um lugar que você nunca viu para ficar escravizado. E depois que você volta, você encontra tudo que você deixou e que você construiu devastado, destruído. Eu sei que para vocês, para nós hoje, é difícil imaginar uma coisa dessa, porque a gente não vive em perigo de guerra, a gente não vive, a última grande ameaça que nós vivemos foi a epidemia do Covid. Mas além disso, nós não vivemos em iminência de guerra, armada. Nós não vivemos em iminência de sermos invadidos por um povo estranho e sermos escravizados. Mas eu queria que você tentasse colher do seu coração, imaginando o que será que você sentiria ao voltar para a sua casa. Pode ser que não seja para o exílio, não. Pode ser que você tenha ido fazer a viagem de janeiro, de férias, e quando volte, encontre tudo o que você tem devastado. Qual será o sentimento que se abateria no seu coração? Eu arrisco dizer que seria um sentimento de fracasso profundo. A ponto de você se dizer: para que eu fiz tanto? Desânimo, tristeza, vontade de desistir, vontade de voltar para a Babilônia, para não ter que reconstruir nada. Provavelmente, porque nós somos seres humanos e tem algumas coisas que são padrões, inclusive reações, são padrões nossos. Mas acontece que Esdras e Neemias reúnem aquele povo que encontra sua terra devastada em frente ao templo de Jerusalém, em frente à porta das águas, templo devastado. Coloca aquela assembleia de pessoas numa praça, abre o livro da lei, a palavra, e diz para eles: o Senhor está visitando vocês nesta hora. Não há fracasso que o Senhor não resolva, não há sentimento de derrota que não possa ser solucionado, porque o vosso Deus está visitando vocês e é pela palavra. Hoje,
façam festa, comam carnes gordas, porque o Senhor está em vosso meio. Não é tempo mais de chorar, o pior passou. Encontramos ruínas em tudo que deixamos, mas o Senhor não se arruinou. E o Senhor não vai deixar você se arruinar por nada nessa vida. Por isso, ele termina a leitura de hoje dizendo: a alegria do Senhor será a vossa força. A presença do Senhor vai ser a vossa força, povo judeu que volta do exílio para reconstruir as suas coisas, a sua vida, a sua história. Porque, meu irmão, de que adiantaria aquele povo mover um tijolo que fosse, se o coração e a alma estivessem desacreditados? E aqui eu chamo tua atenção para nós hoje. Triste é o ser humano que tenta construir qualquer coisa na sua vida, ou tenta desfazer para refazer. Triste é o ser humano que tenta fazer isso, se o protagonismo de tudo que faz não é Jesus. É como se iniciasse para acabar. É como se pensasse em coisas a curto prazo. E quem quer ir para o céu tem que pensar em coisas a longo prazo. O que nós plantamos hoje, precisamos querer colher amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Não sabemos se chegaremos lá 10 anos para colher vivos nesse mundo, mas o Senhor espera que até lá nós estejamos nos esforçando para colher. E mais uma vez eu repito para vocês: jamais queiram fazer qualquer coisa na vida de vocês tirando Jesus do protagonismo da vida de vocês, porque é exatamente comprar o seu fracasso. E nós não fomos criados para fracassar, de maneira nenhuma. Nós fomos criados para a vitória, nós fomos criados para o céu. Não há problema, não há defeito, não há pecado, não há impressão equivocada que possam deixar de ser alcançadas pela misericórdia de Deus. O que nos falta muitas vezes é reconhecer que precisamos, porque o Senhor está pronto para nos ajudar sempre. Com a intercessão de Maria, nossa mãe, e São José, estejamos livres de esquecer de Jesus nos nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.